nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um ótimo e santo dia para nós. Hoje é dia do nosso padroeiro paroquial, a sua festa litúrgica, aqui na paróquia em que eu sou administrador paroquial, aqui em São Sebastião, paróquia São Sebastião, em José Boatê, Santa Catarina. Vamos ouvir o evangelho de hoje, que Jesus nos ensina que deveremos sempre buscá-lo, que ele irá sempre nos saciar de todas as necessidades e de todas as fomes. Evangelho do dia, evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho, essa boa notícia, nos recorda que toda necessidade, toda fome é preenchida por aquele que é o pão descido do céu. Eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão não terá mais fome, viverá para sempre. Ou seja, Jesus está falando além da necessidade física, está falando de uma fome muito mais profunda, que realmente chega a todas as pessoas. Necessidade de Deus, a necessidade de ser preenchidos por aquele que nos criou, aquele que nos acompanha, aquele que estava no princípio e no fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então a Jesus todo poder, honra e glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Então aqui nesse evangelho de São Marcos, o evangelista que nos responde quem é Jesus. Jesus é aquele que é Senhor também do sábado. Por que aconteceu este fato? Porque aqueles que estavam seguindo Jesus, tanto seus discípulos como aqueles que estavam acompanhando, aprendendo de Jesus, ele vai dizer: olha, existe uma lei, a lei do sábado. Essa lei é importante, mas não é mais importante do que eu. Ela não pode estar superior a mim. Jesus vai dizer isso. E ele diz: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então os fariseus criticam a Jesus porque os seus discípulos estão agindo em dia de sábado. Estão, como ele diz ali, arrancando as espigas de milho. Não pode, é sábado, consagrado ao Senhor. Então Jesus diz: tudo aquilo vocês devem consagrar a mim, toda a vida de vocês. As necessidades, a fome, tudo aquilo que vem contra a pessoa humana deve ser consagrado a Jesus. Ele também é Senhor do sábado. E aí Jesus dá um exemplo lá do grande rei, do conhecido rei que uniu as tribos de Israel, Davi. Então ele diz: olha, Davi fez algo que não era permitido fazer, e fez. Por quê? Por causa da necessidade, da fome.
Então ele agiu de uma maneira que não poderia. Só os sacerdotes, diz o Evangelho, só os sacerdotes é permitido comer estes pães. E Davi, além de comer, ainda deu para os seus companheiros. Ou seja, ele se coloca como aquele que tem autoridade sobre o sábado, sobre o que é oferecido a Deus. E aqui Jesus regulamenta, ele traz todo o entendimento que está acima de Davi. Nada pode estar acima de Jesus. Não é maravilhoso o evangelho de hoje para nós entendermos? Então Jesus disse que está acima de Davi. Davi fez isso porque diz que tem poder. Ele pode fazer isso, mesmo que os pães oferecidos só os sacerdotes poderiam comer. Davi disse, não, eu tenho poder para tudo. E aí Jesus chega agora e diz, eu estou acima do sábado, eu estou acima de Davi. Eu sou o Senhor do sábado. Então todas as tuas fomes, necessidades, todos os teus problemas, tuas dúvidas, as tuas inquietações, a minha também, de todos nós, vamos colocar nas mãos de Jesus. Vamos colocar. Ele de fato, pela intercessão hoje do padroeiro São Sebastião, ele de fato irá nos conceder sermos saciados por ele que é o pão descido do céu. Um ótimo e santo dia para nós. Viva São Sebastião! Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.